Deus seja louvado, muito obrigado, Arte Trio, essa música tão poderosa, não precisamos viver sem Jesus. Uma boa noite, um feliz sábado, seja bem-vindo à nossa última noite do Adorai, que de maneira muito clara e poderosa, a palavra de Deus mais uma vez fale ao seu coração. Não sei como foi o seu dia, mas hoje foi um dia muito especial por causa dos 10 dias de oração. Como foi dito, nós estamos vivendo, o Adorai está nos 10 dias de oração, e hoje nós tivemos um motivo de oração muito especial e uma atividade missionária também muito especial. Nós passamos vários dias orando por nossos familiares e hoje o desafio missionário era ligar para essas pessoas e oferecer um estudo bíblico. Não sei se você fez isso, mas ainda dá tempo. Convide para o programa de amanhã na igreja, muitas igrejas estarão fazendo um programa muito especial voltado para a família. E esse ano, de maneira especial, os 10 dias de oração tem uma novidade. A ideia é não terminar em 10 dias de oração. Por isso, no aplicativo 7Me, se você ainda não tem o aplicativo no seu celular, baixe esse aplicativo, número 7, o M e o S, 7Me. E você vai ter acesso lá a uma área para formar grupos de oração. A ideia é continuar os 10 dias de oração, um movimento de oração, através do aplicativo 7Me, através dos grupos de oração, e nós vamos continuar fazendo semanas de oração de madrugada, através desses grupos, dias de vigília, dias de jejum, porque nós não podemos parar com o movimento de oração. Não sei como foi seu dia, mas deixa eu te dizer como foi o meu. Hoje o meu dia foi uma benção. Tive a oportunidade de passar a manhã na FAAMA. Se você ainda não conhece a FAAMA, conheça a FAAMA. Se você deseja uma carreira, deseja fazer um ensino médio, uma instituição adventista, a FAAMA está linda, cada dia crescendo. Procure a FAAMA, vai ser uma bênção também. E hoje tive uma experiência muito especial. Vou contar para vocês. Há 45 anos atrás, o meu pai colportou aqui em Belém. E ele tem marcas profundas, passou vários anos aqui, trabalhou aqui um pouco, e ainda eu nem sonhava em nascer. E ele me falava muito de um amigo chamado Helenísio, que foi um companheiro dele aqui na Colportagem, estudou com ele em um colégio interno, e hoje eu tive a alegria de almoçar junto com Helenísio, um grande amigo do meu pai, e um homem de Deus, uma família linda, e hoje tenho a alegria de tê-los aqui no auditório. Muito obrigado pela presença de vocês. Foi um presente que Deus me deu conhecer esse amigo do meu pai e agora poder me aproximar da família dele. E eu peço a Deus que hoje seja uma bênção, um dia muito especial de bênção também para a sua vida. Vou ficar devendo hoje os abraços. Eu recebi tantas mensagens, recebi tantas igrejas, tantos nomes, que se eu for citar um por um, vou demorar todo o sermão. E se citar um e não citar outro, eu prefiro não citar hoje. Então, um abraço para todos, muito obrigado pelo carinho. Várias pessoas dizendo, pastor, manda mensagem para o meu pequeno grupo, para a minha igreja, para a minha família, para a minha mãe. E eu vou estar orando, eu prometo que vou estar orando por cada igreja, por cada nome, que Deus te abençoe. Hoje nós vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus. Quero convidá-lo a abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, é um texto que nós vamos refletir hoje. Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler os versículos 24 a 27. Mas antes de lermos, eu gostaria de convidá-lo mais uma vez a fechar os olhos para falarmos com Deus. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia, em especial porque estamos começando as horas do sábado. Te louvamos por isso, Santo Deus. Te louvamos por tudo que vivemos essa semana. Foi muito poderoso tudo que ouvimos através do louvor, dos momentos de oração, as mensagens que recebemos das igrejas, os batismos que vivenciamos, as decisões que foram tomadas, e a Tua palavra, que de maneira muito clara foi aberta e falou ao nosso coração. Estamos na última noite, mas ainda cabe mais da Tua palavra no nosso coração. Então, por favor, Santo Deus, visita cada pessoa que está assistindo sozinha em sua casa, cada pequeno grupo que está reunido assistindo, cada igreja, nós que estamos aqui no auditório, que de maneira clara e poderosa o Teu Santo Espírito procure cada pessoa e diga, hoje eu gostaria de falar com você, gostaria de levá-la a tomar decisões. E mesmo distantes, separados, assistindo por uma tela, que o Teu Santo Espírito fale de maneira próxima e poderosa conosco. É o que te pedimos por Jesus.
Amém. Muito bem, Mateus capítulo 7. Nós vamos ler os versículos 24 a 27. Diz o seguinte, acompanhe na sua Bíblia. Abra sua Bíblia e leia comigo. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto sobre aquela casa e ela não caiu. Por quê? Porque ela foi edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem imprudente, insensato. Algumas versões dizem a um homem tolo, que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto sobre aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Esse é o final de um dos sermões mais lindos que Jesus pregou, o Sermão do Monte. E não é a primeira vez que Jesus compara duas coisas no Sermão do Monte para falar da diferença da vida cristã genuína e da vida cristã falsa. Algumas vezes nós falamos de coisas na Bíblia como fazendo a diferença entre quem está na igreja e quem está fora da igreja. Mas no Sermão do Monte, Jesus está comparando quem está na igreja com quem está na igreja. Algumas vezes ele fala do salvo e do perdido, mas no Sermão do Monte ele está falando de pessoas cristãs. Mesmo no mundo cristão, nós podemos ser divididos em dois grupos. E ele falou de várias maneiras isso no Sermão do Monte. Por exemplo, no Sermão do Monte ele falou das duas portas, comparando dois tipos de cristãos. No Sermão do Monte ele falou dos dois caminhos, comparando dois tipos de cristãos. Ele falou das duas árvores, dos dois frutos, e agora ele termina o sermão novamente, dividindo entre aqueles que constroem o alicerce sobre a areia e aqueles que constroem o alicerce sobre a rocha. Para você entender a profundidade desse texto, você tem que entender uma palavra-chave a isso. Se você não entender essa palavra, você vai se perder no texto, ou no que Jesus quer ensinar. A palavra-chave dessa história é casa. Tudo gira em torno dessa palavra, casa, casa, 4 vezes. Lembra do sermão de ontem? Se repete a palavra, é porque há ênfase. E 4 vezes, Jesus repete a palavra casa. Para você entender a mensagem, você tem que entender o que é casa. E casa, nessa história, simboliza a vida. Então, Jesus está usando uma ilustração, através da casa, para falar da vida. Por exemplo, vamos fazer um teste agora. Lê novamente o texto e substitui a palavra casa por vida. Vamos tentar? Acompanha comigo. Todo aquele, Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua vida sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto sobre aquela vida, mas ela não caiu. Por quê? Porque aquela vida foi edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem tolo, que edificou sua vida sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto sobre aquela vida e ela desabou. Por que aquela vida desabou? Porque aquela vida foi edificada sobre a areia e grande foi a sua ruína. E grande foi a sua ruína. Então Jesus divide entre sábio e tolo. Edificou sobre a rocha o sábio, edificou sobre a areia o insensato ou tolo. Sabem, o que torna alguém tolo e o que torna alguém sábio nessa história? O que é que diferencia uma casa de outra? Vejam, não é o material da casa. Se você olhar para o texto bíblico, Jesus não faz nenhuma diferença. Jesus não diz assim, olha, a parede da casa era mais fraca, a outra era mais forte, o telhado estava pesado em uma, na outra estava construído da maneira correta. Não. O material da casa não faz diferença na história. É o mesmo. As duas casas enfrentaram chuva, tormenta e tempestade. Então não é que uma casa foi mais atacada e outra menos atacada. As duas vidas foram atacadas. As duas casas sofreram dificuldades. Também a diferença não é que uma ouviu e outra não ouviu.
Olha para o verso bíblico. Verso 24 diz: todo aquele que ouve estas minhas palavras, aqui está falando do sábio. Verso 26 diz: todo aquele que ouve estas minhas palavras, está falando do tolo. Então, tanto o sábio quanto o tolo, os dois ouviram. Então, o que é que torna uma vida edificada sobre a rocha sábia e uma vida edificada sobre a areia tola? Não é o material da casa, não são as dificuldades que essa vida enfrenta, e não é ouvir ou não ouvir, porque os dois ouviram. A diferença é, um edificou sobre o alicerce sobre a areia, outra sobre a rocha. Essa é a única diferença. E aqui está uma coisa muito profunda do texto bíblico. Me acompanha. Quando você vê uma casa, você olha para uma casa, você diz assim: que parede bonita. Você observa a parede. Que papel de parede bonita. Que janelas bonitas. Que porta bonita. Que telhado bonito. Mas você nunca vai dizer que alicerce bonito. O alicerce é a parte imperceptível da casa. É a parte que você olha e não chama atenção. Porque até é imperceptível. Depois que a casa está construída, você não vê mais o alicerce. E Jesus faz questão de dizer que a diferença entre uma casa e outra, uma vida e outra, não é a parede, não é o telhado, não é a janela, não é a porta, é aquilo que não dá para ver. Então, presta bem atenção. Você quer ser sábio ou tolo? Isso depende de onde está aquilo que não dá para ver. Pastor, me explica melhor. Há coisas na vida cristã que eu vejo você fazendo. Há coisas na vida cristã que eu vejo você praticando. Mas essa história está dizendo que o que faz uma vida ser sobre a rocha, sobre a areia, é aquilo que o outro não vê. Está no alicerce, está embaixo. Não dá para ver. Mas se não tem, a casa vai cair. Eu não sei se você ora. Você não sabe se eu oro. Eu não sei se você estuda a Bíblia, você não tem como saber se eu estudo a Bíblia. Eu não sei se você faz o culto familiar, você não tem como saber se eu faço o culto familiar. É a parte imperceptível da vida cristã que sustenta a vida cristã. Às vezes nós garantimos, ou achamos que garantimos a nossa vida cristã por aquilo que as outras pessoas veem. Eu vou na igreja no sábado pela manhã, todo sábado. Isso é visível, mas não é o alicerce. As pessoas me veem devolvendo o dízimo. Bênção, isso é visível, mas não é o alicerce. As pessoas me veem no pequeno grupo. Deus te abençoe, frequente o pequeno grupo. Isso é visível, mas não é o alicerce. O alicerce é a parte da vida cristã que é imperceptível. Não dá para ver, não dá para notar, não dá para saber se você tem ou eu tenho. Mas se tirar aquilo, a casa vai desmoronar, mesmo você guardando o sábado, mesmo você indo ao pequeno grupo, mesmo você devolvendo o dízimo. É a parte imperceptível da sua vida cristã, o que sustenta a vida cristã. Sabe por que alguns casamentos estão ruindo? Porque tem culto, tem até pequeno grupo, mas não tem o alicerce. Se você tira o culto familiar da tua casa, se você tira o momento de comunhão com Deus, íntimo com Deus, sua casa vai ruir. Não importa quantos cultos você frequente, não importa quanto tempo você tenha de igreja, não importa quanto você devolva de dízimos e ofertas, é o alicerce da tua vida o que vai te manter. É aquilo que a pessoa do lado não nota, mas que Deus está vendo ou não vendo na tua vida com Deus. Eu fui pastor no interior de Pernambuco, e eu cuidava de uma região no sertão pernambucano com 22 cidades. E algumas cidades dessas, na época, não tinha igreja adventista. E alguém me ligou e disse: pastor, tem um irmão adventista numa cidade chamada Carnaíba. Eu achava que não tinha nenhum adventista ali. Ele disse: não, pastor, tem um adventista lá. E ele me deu o nome, o irmão Bastos. Eu fui procurar o irmão Bastos. Uma cidade pequena, rapidamente eu encontrei o irmão Bastos, bati a porta, ele atendeu, um senhor de quase 80 anos, mas muito lúcido. E eu perguntei: o senhor é adventista? O senhor, irmão Bastos, é adventista? Ele disse: sou. Eu estendi a mão e disse: prazer, sou pastor da igreja. E ele me recebeu com carinho, e vocês me ouviram contando essa história já. Ele me pediu para entrar, e ele estava ali há quase 20 anos, naquela cidade,
E ele me disse: pastor, eu fui batizado na capital, vim aqui para o interior, e perdi o contato com a igreja, mas permaneço firme guardando o sábado, permaneço firme buscando a Deus, permaneço firme pregando a verdade aqui. E naquele dia, ele me ensinou uma lição que eu falei para vocês, vou levar até o final da vida, e eu quero repeti-la para você hoje. Porque aquele homem estava firme na fé, mesmo sem igreja, mesmo sem pastor visitá-lo, ele estava firme na fé. Eu perguntei, irmão Bastos, como é que o senhor consegue ficar firme esse tempo todo? Ele disse que depois do batismo dele, eu fui o primeiro pastor que o visitou. Como é que o senhor ficou esse tempo todo? E ele disse: pastor, eu não quero lhe magoar, mas já que você me perguntou, eu vou responder. O pastor que eu preciso de verdade, todo dia me visita. Todo dia vem na minha casa. Quem era o pastor dele? Ele não tinha a igreja aberta, como muitos de nós não temos ou não tivemos por alguns meses. Mas ele tinha alicerce. E quando você tem alicerce sobre a rocha, você é capaz de enfrentar. E o alicerce é aquilo que a pessoa do lado não vê. Você pode ter aparência de cristão, mas Deus não quer a aparência de cristão, Deus quer a essência de cristão. Você pode ter parede, você pode ter portas, você pode ter telhado na tua vida espiritual, mas se você não tem alicerce, um dia ou outro vai ruir. E muitas famílias estão ruindo porque não tem o alicerce. A cada dia, quando eu não deixo os meus filhos saírem de casa sem buscar a Deus, o que eu estou dizendo para eles é: mais importante do que o pai de vocês ser pastor, é vocês terem alicerce em Jesus Cristo. Porque o pai de vocês ser pastor não garante que a casa desse pastor não vai ruir. A cada madrugada que eu acordo para buscar a Deus e orar por meu casamento, o que eu estou dizendo de verdade é: Senhor, guardar sábado, ir para a igreja, devolver o dízimo, não garante que meu casamento não vai ruir. Por favor, seja o alicerce do meu casamento. Então eu não sei se você entendeu o que Jesus está dizendo, mas o que Jesus está dizendo é que há uma parte invisível na vida cristã, invisível para a pessoa do lado, que senta do teu lado na igreja. A pessoa que senta do teu lado no PG, é uma parte invisível da vida cristã que acontece de madrugada, que acontece na presença de Deus, de joelho, que se faltar na tua vida espiritual vai ruir. E talvez ela já esteja ruindo, porque você tem placa de igreja, mas não tem alicerce na rocha. Pastor, e que alicerce é esse? Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, Paulo, ele usa também essa ideia do alicerce, do fundamento, para falar disso. 1 Coríntios, capítulo 3, versos 11 em diante. 1 Coríntios, capítulo 3, versos 11 em diante. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, outro alicerce do que o que já Deus colocou, que é Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11. Verso 12 agora. Contudo, presta bem atenção. Contudo, se alguém edificar sobre outro fundamento, como ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, Paulo está dizendo assim: olha, o fundamento é Jesus, mas infelizmente você pode edificar a tua família, a tua vida sobre outro fundamento. Você pode. Você pode edificar o fundamento da tua casa sobre ter mais dinheiro. Você até pode fazer isso. Você pode edificar a tua vida sobre ter mais conhecimento científico. A tua vida pode girar em torno disso. A tua vida pode girar em torno de buscar mais beleza física. A tua vida pode girar em torno de buscar vingança. Você pode até estar edificando tua vida sobre outro fundamento que não Jesus Cristo. Mas ele diz no verso 13, mas a obra de cada um dia vai se manifestar. Quando você lê na Bíblia essa palavra dia com D maiúsculo, como está aí, ele não está falando de qualquer dia, ele está falando da volta de Jesus Cristo. Então ele está dizendo, olha, talvez a tua casa não venha a ruir, mas a volta de Jesus Cristo vai determinar quem estava sobre a rocha e quem estava sobre a areia. A volta de Cristo, ela vai fazer uma diferença onde estava edificado. Hoje, você olha para a igreja e parece que está todo mundo bem. Você não sabe quem ora, quem não ora, quem lê a Bíblia, quem não lê, quem estuda o Espírito de profecia, quem não estuda, quem faz o culto familiar, quem não faz.
Mas quando chegar o dia da volta de Cristo, nós vamos saber quem estava sobre a rocha e quem estava na areia. Quem estava com a raiz fincada na água da vida e quem tinha raiz superficial. É isso que Paulo está dizendo. Cuidado, onde você está edificando tua casa, onde você está edificando tua família, onde você está investindo. Você pode até edificar sobre outra coisa, mas vai ruir. Agora, volta lá para Mateus 7. Mateus 7, Paulo diz assim, Jesus diz assim, Mateus capítulo 7, verso 24. Olha aí para o texto bíblico novamente. Ele diz o seguinte: deixa eu te falar qual é a diferença entre o sábio e o tolo. Eu já falei, não é o material da casa, é o mesmo. Por que que alguém se tornou sábio e tolo? Ou tolo? Olha para o texto bíblico. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e a pratica, é o sábio. Verso 26. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é o tolo. Então, quando é que alguém se torna sábio ou tolo? Não é porque deixou de ouvir, é porque deixou de viver aquilo que ouviu. Gente, eu não preciso vir ao Adorai dizer para você que fazer o culto familiar é importante. Você sabe disso. Eu não preciso vir ao Adorai dizer que buscar a Deus, começar o dia estudando a Bíblia e orando é importante. Você sabe disso. Sabe o que é o nosso problema? O nosso problema é viver aquilo que nós sabemos, é praticar aquilo que nós sabemos. Essa é a nossa grande dificuldade. E Jesus está dizendo aí, a diferença entre o sábio e o tolo não é aquele que ouve, é aquele que vive aquilo que sabe. Você sabe, você conhece na Bíblia que o sábado é o dia do Senhor. E você sabe que deveria tomar a decisão de guardar o sábado. Você sabe disso. Mas saber não te torna um sábio. Para o mundo, o conhecimento é sabedoria. Para a Bíblia, a prática é sabedoria. Não importa quantos versículos você conheça sobre o sábado, até que você decida, Santo Deus, eu vou te honrar e guardar o sábado. Aí você se torna um sábio, segundo Mateus capítulo 7. Eu não sei há quanto tempo você está afastado da igreja. Essa semana, algumas pessoas que estão afastadas da igreja estão sendo convidadas a voltar. E eu sei que, pelo conhecimento que você tem, você sabe da verdade, você conhece que o tempo está próximo, Jesus está voltando. Mas o que torna você sábio não é saber que Jesus está voltando. O que torna você sábio é voltar para os braços dele, já que você sabe que o tempo está acabando. O que torna alguém sábio, segundo Mateus 7, é praticar aquilo que sabe que deve praticar. Você sabe que chegou a hora de entregar a vida a Jesus através do batismo. Então entregue a vida a Jesus através do batismo. Você sabe que chegou a hora de voltar para os braços de Cristo. Acabaram as tuas férias espirituais, você precisa voltar. Porque aquele Jesus que você ouviu falar há 40 anos atrás que vai voltar, ele está às portas, creia nisso. Mas não importa saber que Jesus vai voltar, você precisa voltar para os braços dele e esperá-lo, pronto para o seu regresso. Então eu quero convidá-lo hoje a dizer: Santo Deus, eu não quero apenas ouvir, eu quero viver aquilo que eu ouvi. Mas há um último pensamento naquilo que Jesus quer ensinar em Mateus 7. Veja, presta bem atenção aqui. Nessa história, você pode decidir algumas coisas. Você pode decidir se vai edificar sobre a rocha ou sobre a areia. Você decide. Você pode decidir se vai ser um tolo ou um sábio. Você decide. Você pode decidir se você vai ouvir e praticar ou ouvir e não praticar. Você decide. Só tem uma coisa nessa história que você não pode decidir. Você decide se vai praticar ou não, se vai edificar sobre a rocha ou sobre a areia, se vai ser um tolo ou um sábio. Mas essa história diz, você não pode decidir de maneira nenhuma, não está na tua capacidade de decidir se vai vir chuva, tempestade e tormenta sobre sua vida. Isso você não pode decidir. Não seria mais fácil se Jesus dissesse assim: você quer edificar sobre a rocha? Seja bem-vindo, viva em paz.
Não vai vir chuva, não vai vir tormenta, não vai vir tempestade em sua vida vai ser de alegria e paz. Agora, você quer edificar sobre a areia? Se prepare. Vai vir chuva, tormenta e tempestade. Jesus diz não. Isso é uma das coisas mais impressionantes da Bíblia. Jesus abrir a boca e dizer: no mundo tereis aflições. Se prepare. Se você edificar sobre a rocha, se você edificar sua vida sobre a rocha, pode ser que você tenha que levar uma pessoa que você ama dentro de um caixão ao cemitério. Se você edificar sobre a areia, pode chegar um momento, infelizmente, mesmo naquele que edifica sobre a areia, de ter que levar uma pessoa que você ama para o cemitério. Se você edifica sobre a rocha, pode chegar um momento que alguém do RH do teu trabalho diga: você está demitido. Se você edificar sobre a areia, pode ser que, infelizmente, alguém do RH do teu trabalho diga: você está demitido. Se você edifica sobre a rocha, pode ser que os teus filhos deem muito trabalho, que te façam derramar lágrimas e passar noites acordado. Se você edificar sobre a areia, pode ser que os teus filhos te deem muito trabalho e façam você derramar lágrimas e passar noites acordados. Então a pergunta é: então qual é a vantagem? Se eu edifico sobre a rocha, e tragédias me atingem, o vento sopra, a tormenta chega, a chuva cai. Se eu edifico sobre a areia, o vento sopra, a tormenta chega, a chuva cai. Qual é a vantagem? Eu vou te contar qual é a vantagem. Alguns anos atrás, eu estava de férias em uma cidade e alguém me encontrou lá. Pastor, me perdoa. A pessoa me ligou e disse: pastor, me perdoa atrapalhar suas férias. Nós descobrimos que você está de férias aqui na cidade, não adianta se esconder, já descobrimos. E o pastor da cidade também está de férias, mas está fora, viajou. E uma senhora faleceu. Ela não é adventista, mas ela tem 3 filhos. E a filha é adventista. Os 2 filhos não são, mas a filha é adventista. E pastor, a filha pediu por tudo para que nós pudéssemos conseguir um pastor para fazer o funeral, o culto fúnebre da mãe. Pastor, por favor, interrompe tuas férias e vem fazer o culto fúnebre. E culto fúnebre não é um bom programa para as férias, né? Mas eu fui. Quando cheguei lá, eu vi muito desespero. Um dos filhos se agarrava num caixão e dizia: eu quero morrer. Outro filho desmaiou. E aquele desespero, aquela angústia. Quando ficou um pouco mais calmo, eu abri a Bíblia, fiz uma reflexão bíblica e no final da reflexão, uma jovem levantou a mão e disse: pastor, eu quero cantar. Ela abriu o inário e do fundo do coração ela começou a cantar: sob suas asas, refúgio eu encontro. Aquela jovem cantou de uma maneira tão poderosa que todos começaram a chorar, inclusive eu. E eu perguntei para a senhora que estava do meu lado: quem é essa jovem que está cantando? Ela disse: pastor, essa é a filha. A mesma mãe estava dentro do caixão. Era a mesma perda, era a mesma dor, mas não era o mesmo alicerce. Você entende a diferença? Você pode ter placa de igreja, você pode ter todo o conhecimento, mas até que você comece a viver e edificar tua vida sobre Cristo, quando as tormentas chegarem, você não vai ter forças para resistir. É isso que Jesus está dizendo. Vai vir tempestades. E talvez, quando você decida entregar a vida a Jesus, venham até mais, porque agora você tem um inimigo que vai te perseguir. Mas eu quero te fazer uma promessa, meu filho: eu vou estar com você. A chuva vai vir, a tempestade vai vir, eu não vou te enganar. Mas você vai ter solidez para enfrentar, você vai ter força para enfrentar. Você vai ter força para se erguer sobre a tormenta. Então, sabe qual é a vantagem? A vantagem é ter Cristo para segurar a construção da tua família, da tua vida. Então me deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você está buscando a Cristo? Se você está buscando a Cristo para não ter problemas no casamento, você está buscando pelo motivo errado. Eu nunca busquei a Cristo para não ter problemas no casamento. Eu busco a Cristo para quando eu tiver que enfrentar problemas na minha família, Ele possa estar do meu lado e me ajudar a enfrentar. Eu nunca busquei a Cristo para que os meus filhos não deem problema. Os filhos em algum momento podem dar problema. Sabe por que eu busco a Cristo? Para se chegar um momento que meus filhos deem algum problema e me façam derramar lágrimas, eu tenha paciência, força e sabedoria para enfrentar. Eu nunca busquei a Cristo para não ter que levar alguém que ama ao cemitério.
Eu busco a Cristo para que quando esse momento chegue, Ele esteja do meu lado e não me deixe desmoronar. É isso que Ele está dizendo em Mateus 7. A tormenta vai chegar. Mas se você estiver comigo, eu vou te ajudar a enfrentar e a casa não vai desmoronar. Alguém um dia disse assim: o justo até chora. O justo até chora. Mas o justo chora no tom. O justo chora, mas chora no tom. O ímpio até sorri, mas sorri desafinado. O justo chora no tom e o ímpio sorri desafinado. Eu prefiro chorar no tom do que sorrir desafinado. E você? É isso que Jesus está te convidando. Santo Deus, eu posso até derramar lágrimas, mas do teu lado. Eu posso até passar problemas, mas contigo. Porque eu quero praticar. Eu quero viver aquilo que eu descobri na palavra. Foi essa a decisão que a irmã Maria Joana tomou. Ela começou a frequentar várias igrejas, em especial frequentou uma denominação e começou a estudar a Bíblia. E esse livro, ele é libertador. Libertador. A palavra de Deus, ela é libertadora. E ela começou a estudar a Bíblia e começou a perceber que não tinha como todos estarem certos. Alguém tem que estar errado. Ela começou a perceber que nem todo caminho leva a Deus, que nem todo alicerce é de Deus. Ela começou a perceber que alguém tem que estar errado. Como é que um diz que é para guardar um dia, outro diz que é para guardar outro, a Bíblia diz que é o sábado, outro diz que você pode escolher. Alguém tem que estar errado. Como é que uns dizem que os mortos estão dormindo, outros dizem que os mortos estão no purgatório, estão no inferno, estão reencarnando? Alguém tem que estar errado. E ela começou a ir para a Bíblia e começou a perceber que a Bíblia tinha razão. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia tem razão. E você precisa estar alicerçado sobre a palavra. E quando ela começou a estudar a Bíblia, ela começou a descobrir a verdade bíblica. E ela teve a alegria de encontrar pessoas da igreja que auxiliaram a conhecer a verdade e tomar decisões. Ela faz parte da Igreja Adventista da Agulha. E eu quero louvar a Deus pela vida da irmã Maria José, o irmão João, a irmã Márcia, o irmão Odaci, que a ajudaram a conhecer a palavra. E quando ela conheceu, ela foi uma sábia. Ela foi uma sábia que ela disse: eu quero edificar sobre a rocha. Eu quero praticar aquilo que eu estou conhecendo. Eu não quero que entre por um ouvido e saia por outro. Eu quero que quando as tempestades cheguem, eu quero estar firme. E hoje ela vai entregar a vida a Jesus Cristo através do batismo. Hoje ela vai dizer: Senhor, eu quero edificar sobre a rocha. Você está vendo aí na tela a irmã Maria Joana com o pastor Pedro Edelha. Pastor, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado aos que estão ao lado aí do tanque batismal, dizendo: eu quero continuar edificando minha vida e ajudando outras vidas. Irmã Maria Joana, seja bem-vinda à família de Deus. Que Deus, nesse momento, através do batismo, que publicamente você está passando por ele, te receba como mais uma das filhas salvas e resgatadas na cruz do Calvário. Nesse momento, em vários e vários auditórios, em vários pequenos grupos, essa mesma cena está sendo repetida. E é com alegria que, nesse momento, o pastor Pedro, como ministro do Evangelho, a batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos dizem: amém. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Nesse momento, o que a irmã Maria Joana está dizendo é: eu quero edificar, continuar edificando minha vida sobre a rocha. Eu quero entregar minha vida completamente a Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, minha irmã. E cada pessoa, onde estiver, em cada auditório que nesse momento está tomando essa decisão, que Deus confirme a tua decisão de edificar a tua vida sobre a rocha. Mas agora eu quero fazer um convite muito especial. Eu quero convidá-lo a dizer: Santo Deus, eu conheço, eu já ouvi a verdade, eu já estive na igreja, eu conheço um fundamento bíblico e eu me afastei, eu quero retornar para os teus braços. Eu não quero apenas ser ouvinte, eu quero ser praticante da palavra, daquilo que eu já conheço. E hoje o meu convite especial é para aquelas pessoas que querem dizer: Santo Deus, eu quero voltar para os teus braços. Como eu falei no começo, adorai
faz parte também de uma semana que nós chamamos uma semana de resgate, de pessoas que estavam um pouco afastadas e hoje querem dizer: Santo Deus, eu quero voltar. E o meu convite especial hoje é para você. Alguém aqui no auditório, ou nos auditórios, nos pequenos grupos. E hoje eu quero que você coloque: eu quero me entregar a Jesus Cristo e quero ser batizado, ou quero ser batizado novamente. Onde você estiver, eu vou estar orando por você enquanto estivermos ouvindo o Arte Trio. Eu quero convidá-lo a colocar-se em pé onde você está, aqui no auditório, ou nos auditórios e pequenos grupos. Eu quero edificar sobre a rocha, Santo Deus. Enquanto você estiver ouvindo essa música, eu vou orar por você. Coloque-se em pé e eu quero pedir a bênção sobre a sua vida. Deus seja louvado. Você entendeu a mensagem da música? É o seu desejo de dizer: Santo Deus, eu estou cansado de viver a minha vida edificando sobre coisas que não estão construindo. Há muita coisa na minha vida que está ruindo. Eu sei o caminho, eu conheço a verdade e eu quero te entregar o meu viver. Eu quero edificar sobre o Senhor. Onde você estiver, eu quero convidá-lo a colocar-se em pé. Aqueles que querem tomar essa decisão de voltar aos braços de Cristo, aqueles que querem tomar a decisão de entregar a vida através do batismo e querem dizer: Santo Deus, eu quero edificar sobre a rocha. Eu quero viver aquilo, praticar aquilo que eu já conheço. Eu quero convidá-las a colocar em pé, onde você estiver, aqui no auditório ou nos auditórios e pequenos grupos, até na sua casa. Se você está sozinho, coloque-se em pé e diga: Santo Deus, eu estou sozinho, mas eu estou me colocando em pé para que o Senhor veja a minha decisão. Eu quero orar por você, quero pedir que Deus confirme essa decisão e que logo, logo, quando toda a tormenta dessa terra passar, quando a chuva e a tempestade passar, nós possamos ter a nossa vida e a nossa família completamente e eternamente na presença de Deus. Coloque-se em pé, eu quero orar por você. Deus seja louvado. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado por dezenas de decisões que foram tomadas nesse momento. Pessoas que se colocaram em pé dizendo: Santo Deus, eu tomei minha decisão, eu quero edificar minha vida sobre a rocha. Eu estou cansado de edificar sobre a areia, sobre coisas que não têm me trazido paz, felicidade. Eu conheço e eu preciso viver e praticar aquilo que eu conheço. Eu estou afastado e preciso retornar porque o Senhor está retornando. E quando o Senhor retorna a essa terra, eu quero estar pronto para te receber e viver eternamente. Santo Deus, todos nós que já tomamos essa decisão, Senhor, precisamos entender de maneira muito clara que há uma parte na vida espiritual, o alicerce, que está abaixo do visível, que precisa ser vivido de maneira clara, poderosa e diária. Aquilo que a pessoa do lado não vê, mas precisa estar na minha vida, no meu dia a dia. Eu preciso todo dia ser visitado por Tua presença. Eu preciso todos os dias que minha família Te conheça mais e mais, para que o que eu vou viver na igreja seja apenas uma sobremesa do banquete que eu já tenho na Tua presença a cada manhã. Muito obrigado por cada noite que tivemos. Amanhã concluímos pela manhã, ouvindo sobre o Teu retorno, sobre o breve retorno de Jesus. Prepara o nosso coração para amanhã confirmarmos todas as decisões da semana, dizendo: eu quero estar no céu, eu quero estar pronto quando a trombeta soar e Jesus Cristo voltar a essa terra. Nos dá uma noite em paz, é o que te pedimos por Jesus. Amém.